bem-vinda, minha amiga querida Mulher que Vence. Olha, a gente vai começando o programa de hoje com muita coisa boa para acontecer. Hoje tem convidado especial e aqui no programa a gente vai falar um pouquinho sobre pensão alimentícia. Muitas mulheres que nos assistem têm passado por essa realidade ou, se não está passando, conhece alguém que está passando por essa situação, está dependendo de pensão alimentícia. A gente vai falar sobre isso aqui. Hoje quem está comigo é minha amiga Beatriz Brandão, que veio lá do interior aqui para nos ajudar. Bom dia, minha amiga Bia, que Deus te abençoe e te use. E obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Bom dia, pastora. É um prazer estar aqui. E estamos aí, sempre que precisar, pode contar comigo. Glória a Deus. Obrigada mais uma vez, Bia, por ter vindo realmente de longe. E eu espero que esse assunto esclareça, né? Sim. A gente possa esclarecer hoje as dúvidas de muitas mulheres que nos acompanham. Hoje a gente está aqui com a Bia, ela fala sobre pensão alimentícia. Ela que é esposa de pastor, mas também é advogada e tem propriedade para falar do assunto aqui com a gente. Tô certo? Tá certa, pastora. Então vamos lá, Bia. A gente começa então o programa de hoje falando o seguinte: quem é, na verdade, então, que tem direito? Muitas mulheres estão nos assistindo, tenho filhos, e aí, eu tenho direito? Ele vem seguido do divórcio? Como é que é essa história? É o marido? Não é só o marido? Como é que é isso? Sim. Conta pra gente. A história da pensão alimentícia é popularmente conhecida assim, mas na verdade é a ação de alimentos, né? A lei de alimentos e geralmente a gente já conhece pelo fato da separação, né? Quando há o divórcio, então é mais popularmente conhecido nesse caso. Vai ter que pagar pensão. Vai ter que pagar pensão, se deixou filhos menores, dependentes, então esse pai que saiu de casa, independente do motivo do que aconteceu, ele tem que pagar porque a criança precisa comer, né? Então, a base da pensão é isso, é o alimento, por isso se chama lei dos alimentos, entendi. né? Por isso que fala, então, pensão alimentícia. Porque, tá. Mas a gente sabe, Bia, que não é só comer, né? Exatamente. E aí eu queria saber sobre isso. Porque muitas pessoas pensam assim, tá, agora ele vai ter que pagar pensão. Então quer dizer que, tô fugindo aqui do protocolo, mas existe outra pensão que a pessoa paga pra mãe ou não? Eu tô assim, por exemplo, então... Porque hoje se popularizou esse termo, né? Sim. Tipo assim, divorciou, vai ter que pagar pensão pras crianças. Sim. E essa pensão, então, de fato, então ela é só para alimentos? Não, pastora. O nome se dá, né? Ação de alimentos, a lei de alimentos, mas, na verdade, os alimentos se engloba tudo aquilo que aquela criança vai precisar, né? Para sua dignidade, para sua vida. A sua alimentação, a sua vestimenta, a escola, a educação, custos que ela tiver com saúde. Então, tudo aquilo que essa criança precisar, que essa pessoa precisar, vai estar ali incluso no valor dos alimentos. Então, tem muito pai que acha que é isso. Não, mas eu já entrego ali para os alimentos, para a criança comer. Então, a criança não só come, a criança veste. Com ela para você ver como é que a criança veste, a criança mora. Claro. Não é verdade? Então, gasta, né? Tem os gastos com moradia, que quem tem a casa sabe muito bem. Quem mantém a casa, né? Claro. E aí, aquela mulher que já está desamparada, já tinha o marido que ajudava, agora não tem mais. Exato. Então, ela vai arcar com aquilo sozinho, não é muito confortável, né? E, bom, e aí que a gente tem muita dúvida, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, porque a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente, mas, por exemplo, a gente fala, tá, então... Só que aí é aquela coisa. A pensão alimentícia tem uma necessidade. Vamos lá, a criança tem uma necessidade, certo? Como você mesmo disse, não só de alimentos, mas enfim, de vestimento, escola, enfim, educação, médicos e tudo mais. Só que aí o pai, né, a pessoa que também é responsável por ele tem um determinado salário. Sim. É condizente com o salário dele ou é condizente com o gasto da criança? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, como é que é isso? Ótima pergunta, pastora. E, na verdade, a lei já deixa isso determinado. O que vai se pesar aí na hora do cálculo, né? Na hora do que o juiz vai determinar. Então, ele vai olhar, sim, quanto que aquele pai ganha,
qual que é a renda dele, o que ele tem, e vai olhar a necessidade da criança. Então, por isso que é muito importante na hora de fazer o pedido, né, a sua petição inicial, lá no processo, você deixar bem esclarecido, fazendo aquela tabelinha, quanto que a criança gasta por mês, no ano, você vai ver isso e você vai diluir também no mês, ó. A mensalidade é mais fácil, porque você já sabe, né? É mensal. Entendi, então, qualquer fixo, outro né? gasto que ela tem, assim, que seja esporadicamente, 3 vezes por emergencial, ano. né? Que ela Mas possa aí você ter. vai diluir isso Entendi. anualmente, né? Nas 12 parcelas. Para quê? Para que o juiz tenha ali uma noção. Bom, o gasto dessa criança é tanto. E o pai ganha tanto. Então, se eu pesando isso, vamos ver. Porque nós temos na lei o binômio, necessidade e possibilidade. A necessidade de quem está pedindo versus a possibilidade de quem está pagando. Entendi. Porém, hoje no Brasil nós temos o trinômio, que engloba também a proporcionalidade. O que é razoável Entendi. nisso tudo, né? Digamos que uma criança aí tem um gasto, sei lá, 3 mil reais por mês, mas o pai ganha 100 mil reais. É justo que esse pai pague apenas os 3 mil, que é o que hoje ela tem de gasto? Talvez não, porque talvez aquela criança vai ter uma vida social que vai Exatamente. pedir para ela mais, né? um pouco mais, Claro. né? Para que ela mantenha um padrão de vida. Inclusive, isso é muito visto na justiça. Qual que era o padrão de vida dessa criança antes da separação dos pais? Ela precisa manter aquilo, né? Se não teve nenhuma situação que venha mudar, alterar a situação financeira daquele pai, então é justo que a criança mantenha o mesmo padrão de vida. É interessante você falar isso. Então, quer dizer que o juiz ele vai analisar tudo? Tudo. Por que eu pergunto isso? Porque tem casos também que a mãe ganha mais do que o pai, né? E a mãe conseguiria, entre aspas, suprir a necessidade dessa criança. Sim. Ainda assim, o pai pode usar isso como argumento e falar, ela tem muito mais condição do que eu, enfim, isso existe e a justiça vai olhar isso de uma maneira assim, então o pai não vai dar nada, ou não? Então, eles até usam esse argumento, mas não cola não, porque a criança é responsabilidade dos dois, né, pastor? Exatamente. Então, não é porque a mãe ganha X, Y, Z e o pai ganha só X, que ele não tem a responsabilidade de arcar com aquilo, né? É na medida da sua possibilidade, né? Entendi. Conforme a gente falou, é a possibilidade de quem paga. Quanto que esse pai pode pagar? Entendi. Quanto que não vai pesar para ele, que tire dele, né? Da boca dele, do sustento dele. Porque é filho, ele tem que arcar com essa responsabilidade. Então, independente do que a mãe ganha, o filho é dos dois. E eu vou te perguntar uma coisa que a gente vai ouvindo ali e tal, não sei se é verdade, né? Enfim, vou colocar aqui. É verdade que quando o marido o não pode pagar, essa dívida passa para alguém ou não? Tipo, é a sogra que vai pagar? Tem alguém que arca com essa responsabilidade quando o marido não consegue? Existe isso? Ou também isso é avaliado no contexto todo? Tem todo um contexto, pastora. Na verdade, assim, essa questão seria de pedir os alimentos para os avós. Isso. E nesse caso, a lei tem um nome também, que são os alimentos avoengos. Uau. Esse nome lindo. Ah, meu Deus. Os alimentos... Segura avô e avó aí. Quem mandou perguntar isso? Agora sem se vir. Porque a base dos alimentos é a solidariedade familiar. Então, o que a lei diz? Quem pode pedir, quem pode receber os alimentos? Parentes. Então, independente de quem seja, parentes, cônjuges e companheiros. Só que, né, nesse pedido, você tem uma linha que segue ali a linha de sucessão. Então, quem é o primeiro? O mais próximo exclui o mais remoto. Quem é o primeiro ali naquela linha que tem a responsabilidade de suprir para essa criança? É o pai, né? Certo. Ou o pai ou a mãe. Certo. Então, se eles não puderem, aí sim entra a questão dos avós. Só que quando já existe esse processo e o pai tem a obrigação de pagar e não paga, por N motivos, né? Ou não queira, ou não tem mesmo condição de fazer, o que acontece? Essa mãe vai ter que ingressar com uma nova ação. Aí ela vai chamar para a ação, para suprir ali aquela necessidade, os avós.
Só que no caso não são só os avós paternos, serão todos os avós que serão chamados para suprir aquela necessidade da criança, porque é a necessidade mais não é uma básica, coisa unilateral, né? Ele é uma coisa que engloba todo mundo pelo bem da criança. É claro que a mãe do dito cujo, digamos assim, pode também dizer, não, eu vou arcar, mas ela não tem essa obrigação se ela não for demandada. Né? Ela só pode ser demandada se aquele que tem a primeira responsabilidade, né, no caso é o pai, ele não puder, ou porque de repente aconteceu uma fatalidade, está internado muitos dias, não pode trabalhar, não pode isso. Não caso de desemprego. Caso de desemprego não é um motivo para que ele não pague. Hoje tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa, mas assim, somente mesmo nesse caso. Aí se ingressa com uma nova ação. E não só com os avós, né, pastora? Tios. Com todos os irmãos, enfim. Parentes. Quem tiver, assim, uma condição. Mas é só assim, no caso dessa necessidade mesmo, alimentar da pessoa. Vai avaliar mesmo. Não é, por exemplo, eu tenho um tio rico. Liga pra ele que ele resolve. Eu quero que ele agora pague aqui esses alimentos pra mim, porque eu tô precisando melhorar meu padrão de vida. Não. Misericórdia. É só numa situação mesmo de necessidade, ou não existe mais a possibilidade de cobrar daquela pessoa, então... Eu tenho uma dúvida depois. Depois eu vou perguntar aqui para a Bia, você que está chegando agora. A gente está aqui com a Beatriz Brandão, ela que é advogada, e hoje está esclarecendo as nossas dúvidas sobre pensão alimentícia. Você que vive essa realidade, eu preciso, né? Meus filhos dependem da pensão alimentícia, eu tenho familiares que estão vivendo essa situação. Hoje a Bia está aqui nos ajudando e graças a Deus por isso. Bia, a gente falou aqui, na segunda pergunta que colocaram aqui para mim, eu já fiz várias para ela aqui, né? Mas a questão do valor. A gente já meio que comentou que esse valor ele é acordado de acordo com necessidade. Com necessidade. É isso mesmo? É isso mesmo, pastora. O juiz vai ver, analisar. E tanto que é importante quando a mãe ingressa com essa ação, se ela tiver alguma forma de comprovar a renda daquele pai, tudo isso vai ser bom, muito bem analisado, né, pelo juiz. Então, muitas vezes o pai até não tem registro em carteira, mas ele ostenta uma vida, né, de que ganha e de que ofere bastante mensalmente. Tudo isso vai ser visto pelo juiz, né? Posta lá no Instagram que tá na praia e o filho tá lá pedindo, pelo amor de Deus. Necessidade, olha, melhor você nem ter rede social, amigo, então, se você quiser. Porque isso é usado como prova. Exatamente. É usado como prova, sim. Bom, vamos lá. E a gente também falou sobre isso já, mas o que é que inclui o valor da pensão? Então, a gente começou falando aqui hoje que pensão alimentícia não é só alimento. Sim. Eu conheço, a gente como esposa de pastor, você atende pessoas na igreja, você atende pessoas em consultório, enfim, você vê casos do pai dar um valor assim que é um absurdo. E acha que ele tá fazendo assim muito. E acha que tá fazendo horrores. Você fala, gente, não é só um filho, são 2, são 3, numa escadinha de faixa etária. Você fala, Jesus, como a pessoa não tem noção? Não tem. Parece que ela vai sair de casa e vai viver uma vida diferente, mas na verdade ficou ali, a sua raiz está ali, né? Seus filhos estão lá. Estão lá e estão precisando comer, estão precisando vestir, estão precisando viver. Exato. Né? E aí que eu pergunto para você, Bia, esse valor que a gente vê que é praticamente irrisório, nada, aquela mãe não compra nem uma cesta básica, às vezes, para 3 crianças ou mais. É o que você falou, ela entra com outro pedido para rever esse valor? Como é que é isso? É o que nós chamamos de ação revisional, né? Sempre que houver uma mudança no padrão de vida ou na necessidade mesmo, de repente aconteceu uma fatalidade e a criança precisa de mais cuidado, sim, né? Ou aquele valor que ele está pagando não está suprindo e né, as despesas aumentaram, pode ser revisto. E também a partir da situação financeira dele, mudou. Agora ele foi promovido, ou ele está trabalhando num lugar e ganha 3 vezes mais do que ele ganhava. Então, não é justo que aquelas crianças continuem ganhando a mesma coisa, entendi, né? Então, sempre é uma ação que a gente chama, ela nunca é definitiva. Entendi. Enquanto a criança precisar, sempre o valor pode ser revisto. E pode alterar para mais ou para menos? Para mais ou para menos, exatamente. Puxa de repente, vida. se o pai
aconteceu uma fatalidade, alguma coisa. Entendi. Ou mesmo ficou desempregado, olha, eu não estou conseguindo O arcar. máximo que eu consigo é X. Nunca na mesma ação ele vai poder alegar isso. Ele sempre vai ter que entrar com uma nova ação. Entendi. E falar, comprovar que a Aham. situação financeira dele não é mais a mesma, Nossa, né? que coisa houve chata, né? Essa... Gente, por isso que eu falo, é melhor ficar junto, pagar o preço, do que você ter que passar. Eu tô falando sério, porque é uma coisa que uma coisa que eu vivi, né? Quem conhece a minha história sabe, né? Que eu tive pais divorciados muito nova, assim. Então, é claro que como criança a gente não percebe, mas depois que a gente cresce a gente vê como é enjoado esse processo, né? Tem coisas que... E meu pai foi muito certinho, meu pai fez tudo certo, né? Graças a Deus. Mas tem aquela questão que realmente é o gastos extras. Sim. Criança pede pra às vezes comprar alguma coisa. Você vai ali na padaria, ela quer alguma coisa. Eu quero um tênis, sabe? Uma coisa simples, que só mãe que convive ali sabe. Eu quero um tênis, eu quero uma mochila. E às vezes é uma mochila mais cara. E Você na escola, né? E às vezes você não tem o contato. Os meus pais não tinham contato um com o outro até eu me formar. E eu lembro disso, que não era uma coisa amigável. Não era. Não é? Então, assim, foi muito complicado. E é o retrato de muitas famílias. Sim. Como é que a mãe vai falar, escuta, seu filho tá precisando demais esse mês? E aí? É muito complicado, né? Né? Porque ele vai ter que seguir o que está lá, o que já está determinado. É importante lembrar, pastora, que se não houver ação, então é muito difícil cobrar dessa pessoa, né? E a ação também gera gasto, né? A ação gera gasto, porém, pastora, ela pode entrar com um pedido de gratuidade. Certo. Isso já sempre que tiver os alimentos, ela já pode pedir, independente de qualquer coisa. Porque o direito, na verdade, é da criança, né? Sim. A criança não tem como se sustentar e justamente por isso ela está pedindo. Claro. Né? Então, ela já entra com um requisito na gratuidade da justiça. Então, interessante. Ela não vai pagar por essa ação. E existe também o caso contrário. Então, por exemplo, a guarda ficou com o pai. Sim. Né? E aí a mãe também paga essa pensão? Sim, tem esses casos, também, né? Sim. É muito raro, né, pastor? O pai que fica com a guarda das crianças, mas acontece. E quando acontece, sim, aquele que é o pai, que é o guardião, vai receber os alimentos. Não para ele, para a criança, claro, né, no caso. Mas também o que não impede da pessoa que se divorciou pedir também alimentos para si. Sim. Né? Se de repente aquela mulher, ela era dependente economicamente desse marido, ela também pode pleitear a pensão para ela. Por exemplo, a mulher não trabalhava, sim, né? Ela ficava em casa para cuidar das crianças. Aí esse homem sai de casa e a provisão era 100% dele. Sim. Então ela também tem esse direito. Ela tem. É uma situação assim que é temporária. Entendi. Né? Até então, ela se um tempo razoável que dê para ela. É muito difícil dizer quanto tempo, né, pastora? É difícil porque muitas mulheres abandonam a profissão, ficam desatualizadas no mercado de trabalho. Muitas nem chegaram a ter uma profissão. Exatamente. Muitas casaram bem cedo, nem chegaram a ter uma profissão. Exatamente. Então, é difícil. Mas tudo isso, assim, o juiz vê e analisa, né? Olha, tanto tempo, vamos manter aí uma pensão para essa mulher até que ela se restabeleça no mercado, até que ela tenha condições. Mas é aquela coisa, se ela já tem uma certa idade, de repente ela tem até uma doença, alguma coisa. Sim, uma limitação. Né? É complicado aí, pode ser que ele tenha que pagar, mas... E você falou da questão do padrão. É por isso que a gente vê muitos casos, às vezes, de pessoas milionárias, famosas. Exato. Que o marido tem que ter, né? Os milionários mantêm suas mulheres milionárias, porque elas tinham um padrão. Sim. Né? Ainda que fosse socialite, mas tinha ali um padrão e ele vai ter que continuar mantendo. É assim que o juiz vê. É assim que o juiz vê, né? Mas no caso da mulher, é por um tempo. É só um tempo, até que ela se restabeleça. Agora, se ela tem filhos, aí sim. Aí essa criança tem que manter o mesmo padrão do pai. E até a maioridade? Esse pai vai ajudar até essa criança completar 18 anos? No mínimo até 18 anos. Ou se caso ele quiser fazer uma faculdade, a lei também garante que essa criança pode fazer. Criança, né? Essa pessoa já possa fazer até a graduação. Pós-graduação, não. Aí legal. A lei já entende que ele já tem condição. A partir que ele já conseguiu ali a sua graduação, ele já tem condição, então, de
se manter, de adquirir, trabalhar, né? enfim. De seguir. O que a lei diz? Que não pode ser um eterno dever ali, um eterno... Claro, lógico que não. O estímulo para que aquela pessoa estude não pode ser algo assim, a forçar aquele pai. Eternamente você vai ter que ajudar enquanto ele estudar. Antes tinha esse pensamento, mas não é assim. Graduou, a obrigação dele está completa. Mas é importante dizer também, pastora, que ele não pode simplesmente parar de pagar. Senão ele pode cair na execução, né, dos alimentos. Ele tem que entrar com a ação de exoneração dos alimentos, nesse caso. Entendi. Não é simplesmente parar. Não, ele tem que entrar. Não pode. Agora eu vou parar. Tem muita gente que faz isso. As pessoas têm, assim, elas assimilam alguma coisa, acham que é assim, até 18 anos eu pago, agora ele fez 18 anos, não, amanhã eu não pago mais. Olha não, só. Você tem que entrar com a ação, dizer que seu filho fez 18 anos, não quer estudar, agora você faz. Mas se lá na frente ele quiser estudar, aí ele pode entrar com a ação ainda e pedindo os alimentos, então, porque aí ele já é maior de idade, já não é representado pela mãe, né? Até os 18 anos ele é pode fazer representado. isso. Depois dos 18 anos ele pode fazer isso. Bom, se ele quiser fazer a graduação. Se não, não. Bom. Mas também tem uma situação, pastora, que é interessante, né? Caso ele venha casar-se, aí ele perde a pensão. Perde tudo. Também perde. Por exemplo, é uma filha, casou com 16 anos, não completou a maioridade. Mas o que a lei entende? Então, se ela agora casou, já tem um provedor. ela tem a condição, então, de manter um casamento, ela tem condição de se manter. Então, claro, faz sentido. Faz sentido, exatamente. Também naquela situação da esposa, né? Se ele divorciou e ela estava ali recebendo uma pensão até ela se restabelecer, casou de novo, aí ali para ela já... E aí eu já recebi muita irmã que veio falar comigo, pastora, se eu casar para me acertar direitinho, eu vou perder a pensão? Ai, amiga, não tem muito o que fazer. Se anda com Deus, você vai ser bem-sucedida. É verdade que o pai fica privado da liberdade quando não paga a pensão, simplesmente some do mapa? Como é que acontece isso? E aí? E aí, zera? Vai ser preso, zero ou fica acumulado pra ele pagando depois? Eles têm esse pensamento, infelizmente. Eu vou ser preso, então, me prende. Já era. Se fosse assim, amigo, tava todo mundo preso. Aí já zerou tudo, mas não é. Não é assim, zera, não. Né? Como é que é isso? É verdade, então, É verdade, pessoal, pastor, é verdade. Assim, atrasou a pensão, já é um motivo para ensejar a execução dos alimentos, né? Porque já tem uma sentença. E como é que é acionado isso? Então, por exemplo, meu ex-marido não pagou a pensão da criança. Sim. Se eu não falar nada... Não, se a senhora não falar nada, tá tudo bem. Agora a senhora tem que entrar aí, junto com o seu advogado, que se chama o cumprimento de sentença, né? Vai ser executada aquela sentença que já teve no processo. Olha, tem que pagar tanto, tal dia, não pagou, podemos executar. E aí pode começar pelo rito da prisão. Nós temos o rito da prisão e o rito da penhora. Da penhora é assim, vai procurar bens no nome do devedor, né? Então, a gente falou dos famosos aí que tem até aí aquela... que perde o carro, perde a mansão. Esconde bens, esconde muito bem. Põe no nome de outra pessoa. Exatamente. Meu Deus, que loucura. Tem tudo isso. Então, se essa mãe conseguir comprovar, olha, ele tem isso e tá no nome de tal pessoa. Perde então, mesmo. Aí ele vai perder. Mas é difícil porque eles têm um processo doloroso pros dois lados. Exatamente. Né? É horrível. E o que é triste, pastor, eu vejo assim, né, atendendo as pessoas, é que eles têm aquela rixa, né? Tem aquele ressentimento todo, teve o divórcio. Do próprio divórcio, né? E a criança não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver, e ele sofre. É um fruto de um relacionamento que por um tempo foi bom. Foi bom, que deu certo por um tempo e depois não deu. Aí depois a criança fica ali à mercê da vontade dos pais, né? E é terrível, porque a criança vê aquela inimizade dos pais, aquele clima hostil, é horrível mesmo, né? É muito triste. E às vezes a pessoa que está assistindo a gente vive essa realidade, né? A gente vai falar sobre essa questão mais à frente. Mas assim, então tudo bem. Aí a pessoa viu que não pagou. Não pagou, ela tem que entrar, então, com o cumprimento de sentença. Podendo fazer pelo rito da penhora, né? Vamos fazer aqui buscar bens. Não pagou, vamos bloquear a conta dele, vamos bloquear o que ele tiver de bens aí no nome dele, né? Ver se ele paga, se ele não pagar, ele fica com isso daí. Aí ele também pode entrar com o pedido pelo rito de prisão.
Se ela Isso resolve o problema da criança que ficou sem comer, por exemplo? Então. Assim, na hora, não. Na mas hora, a lei não. está sendo cumprida. Exatamente, exatamente. Mas assim, a prisão não é propriamente dita para resolver. Na verdade, é uma coerção. É só uma coerção para tentar forçar o pagamento. Entendi. Né? Porque a criança é uma necessidade urgente. Pensa que a criança tem que comer. Sim, exatamente. Né? Então, independente de qualquer coisa. Mas não vai resolver. E muitas vezes esse Ou seja, essa mãe já se virou, essa pessoa que cuida, o cuidador já se virou, mas não tem condição de continuar mais. Então, mas é uma possibilidade. Muitas vezes o dinheiro aparece, meu pastor. Interessante. Assim que ele ingressa tudo lá. Que a gente quer, a gente dá um jeito. No estabelecimento prisional, ele já consegue, arruma o dinheiro assim rapidamente. Né? Nessa situação, a mãe só vai poder cobrar os 3 últimos meses, né? Pelo rito da prisão. Como é que é isso? Então, conta pra mim. Por exemplo, se a pessoa foi separada, aí o seu marido não pagou, um mês ali, atrasou um mês, pode entrar? Pode entrar. O que ela não pode cobrar, por exemplo? Já tem 1 ano que ele não paga. Mas você só viu isso agora? Pra ele, você pode cobrar? Pode, mas só os 3 últimos meses. Porque assim que ele pagar, então ele pode sair. Entendeu? Aí sim é o que vai tirar a constrição do nome dele. Enfim, ele pode ficar na prisão, aí o juiz pode determinar de 1 mês até 3 meses, né? O 3 meses é o máximo. Se ele não pagar, vai sair de qualquer jeito. Olha só. Até os 3 meses, que é o máximo, né? Ele fica lá, então, detido por 3 meses. Mas não vai adiantar nada. Vai ficar sem trabalhar, a criança vai ficar sem comer. Exato, servir pra quê? Entendi. Só que muita gente consegue nesse rito, porque a pessoa fica, né? Vou ficar aqui 3 meses, vou ficar 1 mês. Claro, ela vai... Em regra, geralmente, eles ficam 1 mês. Entendi. Né? Não chega a ser até os 3. É que aí que vai pros avós, né? Pros avós, pro pai, mãe, porque aí, aparece nesse alguém caso, me a empresta. família vai se juntar, né? De uma maneira informal, né? Não necessariamente... Uau. Bom, a gente já falou sobre isso, mas tá aqui a pergunta, né? O pai não é registrado, então ele não é CLT ou tá desempregado. Então, ele, mesmo assim, é obrigado a pagar. Com certeza, ele é obrigado a pagar. Nem que seja um valor... É porque quando na CLT, o pagamento já vem descontado em folha. Já pode fazer, o juiz já manda o ofício, inclusive quando a mãe ingressa com a ação. E que é importante ela ter? Nossa, é descontado em folha. Ela já tem, ele trabalha em tal lugar, ganha tanto, se ela tem essa informação. Se não tem, o próprio juiz manda um ofício para aquela empresa ou para a Receita Federal para saber quanto é que ele ganha, enfim. E já manda um ofício diretamente para o patrão daquela pessoa, para que seja descontado em folha de pagamento. E por isso muitas dúvidas das pessoas. Ele está desempregado, não vai pagar? Claro que vai, tem que pagar. Se for estipulado, e geralmente o juiz estipula, em caso de desemprego, ele vai pagar 30% do salário mínimo. Já estipula antes. Estipula. Isso é interessante. Mas assim, sopesando, vendo quanto que a criança tem de necessidade, né? Às vezes é 1, às vezes é 2 filhos, enfim, ou mais. Entendi. E aí, geralmente, a base é o salário mínimo, né? Então, se ele tivesse uns sinais de riqueza, independente que ele não tem ali o seu registro em carteira, mas ele ostenta alguma coisa, quer dizer que ele pode mais, então o juiz pode até colocar ali, fixar um valor maior. Nessa fixação são o que nós chamamos de alimentos provisórios, né? O que é isso? Quando a mulher ingressa com essa ação, então, independente dele responder ou não, dele falar, eu não posso, não consigo, o juiz já vai fixar os alimentos provisórios. Uma base aí de uns 20% do salário mínimo, enfim, dos rendimentos ou 1/3 do salário mínimo, que é o que geralmente é feito. Pode ser mais, dependendo se for mais crianças, até metade aí dos rendimentos dele, meio salário mínimo, enfim. No caso de desemprego, né? Aí a base vai ser o salário mínimo. Entendi. Até que essa mulher comprove. Não, o meio salário mínimo está muito baixo, porque olha o carro que ele está. Olha aqui as viagens que ele faz. Olha aqui como é que é. A mulher tem que ser ela tem que ser uma espiã. Ela não vive mais, gente. É isso. Ela fica... Não, se tem esses sinais, porque infelizmente, tem a má fé, né, pastor? Tem. Então, eu já ouvi, assim,
do pai falar, pra mim tanto faz se eu ficar com o registro ou não. Vou pagar só isso aí mesmo. É isso aí, se vire e tal. Só que ele ostenta, vai viajar, tá sempre em bons restaurantes, enfim. E aí ele se esconde nisso. Ele se esconde nisso. Não tenho registro, então por mim posso ficar sem registro mesmo. Vai ser só isso. Não vai ser. Se essa mulher conseguir comprovar que ele pode mais. Do autônomo também tem isso. Do autônomo também, exatamente. Isso, né, que você tá falando. Exatamente. E, Bia, a gente tem poucos minutos, assim, para terminar o programa. É bem rapidinho, né? A gente tem tanta coisa para falar. Tão gostoso passar rápido. É bom. Mas uma coisa que eu atendo é o seguinte. Muitas mulheres que nos assistem, a maior parte delas é cristã. E ela fala assim, eu vou procurar a justiça, né? Será que a gente realmente tem que colocar ele na justiça? Ou ela? Eu tenho que fazer isso? Eu não sou cristão, como é que eu vou fazer isso contra o meu irmão, né? Porque querendo ou não, é irmão em Cristo, enfim. É claro que às vezes na hora do divórcio vocês estão no calor do negócio, ninguém pensa em ninguém. E aí, enfim. Mas essa mulher, procurar o direito é o correto, não é isso? Exatamente, até porque o direito não é dela, né, pastor? Exato. O direito é do filho, é da criança, que não tem nada a ver com a história, com a confusão que os pais arrumaram. A criança tem que comer. Isso é certo diante de Deus também. Exatamente, pastor. É o direito dela, da criança, né? Então, eu acredito que ela tem que lutar por isso. É o direito da criança. Exatamente. Então, independente de qualquer coisa, isso... A necessidade dela tem que ser suprida. Exatamente. E existe a lei para isso, para amparar. E é melhor que esteja tudo formalizado. Porque de repente, aquela coisa também, você vai me ajudar, avô? Então olha lá, hein? Né? Até que aperta a situação, aí fica mais ou menos, esse mês vou dar metade, esse mês... Aí as despesas daquela criança, ela tem que se programar, né? Ela tem que ter ali Sim. A noção, eu tenho isso por mês, então eu me programo nisso. Aí de repente, hoje o pai dá tanto. Amanhã ele, não consegui esse mês, vou dar meio tanto. Poxa, e aquelas despesas que já estão? Ô, Bia, e uma última pergunta pra gente terminar, que a gente tem praticamente 2 minutinhos. Quando ficou na informalidade e a mãe percebeu que não deu certo, ela pode acionar a justiça em qualquer momento? Pode. Eu divorciei já tem, 3 anos, eu achei que ele não ia me dar essa bola fora e acabou acontecendo isso. Pode, se ela tem os filhos menores, incapazes, né, nessa necessidade, ela pode pedir sim. O que ela não vai poder fazer nesse caso é cobrar... O retroativo, né, dos 3 anos atrás. Passou. Nesse momento. A partir de agora. Exatamente. Inclusive, até falando sobre... na ação de alimentos, nós temos os alimentos gravídicos. E muita mulher não sabe. Às vezes ali teve o relacionamento e está grávida, mas não tem o apoio daquele pai, né? Ou o pai saiu de casa antes, enfim. Muitas vezes ela espera nascer a criança para pedir. Não, mas ela precisa. Já pode, a criança vai precisar da assistência médica, a mãe vai precisar das consultas. Então, o que ela não vai poder fazer nunca é pedir para trás. Tá certo. Só pode pedir para trás se já houver uma ação e aí vai ser a execução desses alimentos que o pai não pagou. Ai, meu Deus, entendi. É muita coisa. Eu tinha mais dúvida aqui, mas não vai dar tempo da gente perguntar. Bia, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, sei que você veio de longe, que Deus te recompense. Eu tenho certeza que esse programa ajudou muitas mulheres. E é isso. Se você tiver dúvidas, você pode mandar mensagens para o Instagram da Bia e ela vai te ajudar. Além de ser uma mulher de Deus, é advogada e vai poder te orientar espiritualmente e também legalmente. É isso? É isso mesmo. Tá certo. Estamos à disposição. Que lindo. E que, para quem não sabe, que eu queria relembrar que a Bia, só para a gente terminar, a Bia é aquela cantora maravilhosa que já cantou aqui na Graça do CDzinho com a gente, Vitória, 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 tu és... A gente podia até terminar com essa música se desse tempo, né? Mas não sei se vai dar, tô aqui metendo o bedelho. Bia, obrigada. Beijos, a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe você. Em nome de Cristo, até sábado que vem. Tchau. Coração amargurado, sufocado pela dor, não se esqueça do que Jesus por nós suportou. Carregou os meus pecados só porque me amou. Naquela cruz por mim um alto preço pagou. Eu era um pecador, andava sem Jesus, não tinha paz, esperança e nem tinha luz, mas um
se transformou e eu conheci meu Salvador. Quando o louvor falou meu coração e eu ouvi em meio à multidão, Ele me encontrou e com grande amor tomou-me em seus braços e me carregou. Já estou sentindo a tua glória, derramando sobre mim a unção da vitória. Tu me ungiste pra vencer. Rios de águas vivas fluirão, irão saciar a sede do meu coração. Em sacrifício vivo em teu altar. Vitória, 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 tu és um Deus de vitória. Vitória, vitória. Vitória, 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 tu és um Deus de vitória. Vitória, 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 tu és um Deus de vitória. Vitória, vitória. Vitória, 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 tu és um Deus de vitória. Eu era um pecador, andava sem Jesus, não tinha paz, esperança e nem tinha luz. Mas num belo dia tudo se transformou e eu conheci meu Salvador. Quando o louvor falou meu coração e eu ouvi em meio à multidão, Ele me encontrou e com grande amor tomou-me em seus braços e me carregou. Já estou sentindo a tua glória, derramando sobre mim a unção da vitória. Tu me ungiste pra vencer. Rios de águas vivas fluirão, irão saciar a sede do meu coração. Em sacrifício vivo em teu altar. Vitória, 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 tu és um Deus de vitória. Vitória, vitória. Vitória, 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 tu és um Deus de vitória. Vitória, 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 tu és um Deus de vitória. Vitória, vitória. Vitória, 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 tu és um Deus de vitória. Vitória, Como Deus é bom, né, pessoal? Obrigado, irmã, em nome de Jesus.